Milhares de gatos saudáveis são abandonados todos os anos por um único motivo: seus donos não entenderam o recado que eles estavam tentando dar. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode salvar a vida do seu gato. Fala, gateiros! Essas são minhas gatas, Ivy e Zoe, e eu sou o Citus. Olha, eu preciso começar esse vídeo com uma confissão. Por muito tempo, eu também acreditei naquela história de que gato é antissocial, interesseiro, que só quer saber da gente na hora da comida. Até que um dia, conversando com uma veterinária, ela me mostrou uma pesquisa que mudou completamente a minha forma de ver esses bichos. Ela me disse: Citus, a cada dia que passa, gatos perfeitamente saudáveis perdem suas casas, porque seus donos interpretam comportamentos normais como problemas de personalidade. E foi aí que eu entendi. O problema nunca foi o gato. O problema sempre foi a nossa falta de entendimento. A gente está abandonando gatos por eles agirem exatamente como gatos. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos da vida social dos gatos, com base no que a ciência realmente descobriu. Porque depois dessa conversa, eu garanto, o jeito de olhar para essas fofuras em casa nunca mais vai ser o mesmo. Vamos começar derrubando o maior mito de todos, a ideia do gato solitário. Aquele bicho super independente que não precisa de ninguém. Essa imagem tá tão forte que, por muito tempo, até a própria ciência acreditou nela. Mas a etologia moderna, que é o estudo do comportamento animal, veio e virou esse jogo completamente. Gatos de vida livre não são lobos solitários. Eles formam colônias que são verdadeiras sociedades, com regras, amizades e uma complexidade absurda. Eles se lambem para fortalecer laços, como um abraço de gato. Se esfregam uns nos outros para criar um cheiro de grupo, uma identidade que diz: a gente é da mesma família. E o mais impressionante, as fêmeas chegam a cuidar e amamentar os filhotes umas das outras. Isso não é só instinto, é cooperação pura. E tem mais, a estrutura dessa sociedade é matrilinear. O que isso quer dizer? Que as fêmeas dão as cartas. A mãe, as filhas, as tiras, elas são o centro de tudo, o núcleo do grupo. É uma sociedade matriarcal no mundo dos gatos. Ok, então se eles são animais sociais, eles precisam se comunicar, certo? E é aí que a coisa fica muito interessante, porque existe uma linguagem secreta acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E aprender a ler essa linguagem é o que separa quem convive de quem realmente entende o gato. Pensa assim, a gente tem basicamente um dicionário de gateza aqui. De um lado, os sinais de tô de boa, sou seu amigo, rabinho pra cima, a clássica esfregadinha, um cuidando do outro. Do outro lado, os sinais de fique esperto, olhar fixo, orelha pra trás, corpo todo duro. Se liga nessa dica que vale ouro. Quando o gato vem na sua direção, com o rabo todo pra cima, às vezes até com a pontinha tremendo, isso é o "e aí, tudo bem? Que bom ver você" do mundo dos gatos. É o sinal mais claro de que ele está feliz e aberto para um carinho. Mas e quando a comunicação falha? Quando aquele miado vira rosnado e a patada vem? A gente sempre acha que é uma briga pelo poder, né? Mas o que eu vou te mostrar agora vai destruir completamente essa ideia. E entender isso pode ser a diferença entre ter um gato equilibrado ou perder ele por causa de um mal-entendido. Os cientistas têm um nome técnico para as brigas de gato: comportamento agonístico. Mas calma, não é tão complicado quanto parece. Pensa nisso como um teatro, um conjunto de rituais para evitar a briga de verdade. É tipo uma partida de pôquer. Um encara o outro, arrepia os pelos e solta aquele miado ameaçador. Tudo isso é postura, é comunicação. O objetivo? Resolver o conflito sem precisar sair na pata de verdade. O objetivo quase nunca é ferir. E aqui vai uma bomba. Aquela ideia de gato alfa com uma pirâmide de poder simplesmente não existe. A liderança entre gatos é fluida, depende da situação. O gato que é mais confiante na hora de comer pode ser o mais medroso quando chega uma visita. Então, se tem uma coisa para guardar, é isso. A agressão não é traço de personalidade, é comunicação. Um gato que age de forma agressiva não é mau. Ele está tentando desesperadamente dizer alguma coisa.
Pode ser estresse, medo, socialização mal feita quando filhote, ou, e isso é o mais comum, um sinal de que o ambiente não está legal para ele. Faltando arranhadores, brinquedos, lugares seguros. A agressão é o último recurso. É um grito de socorro. E é exatamente aqui que a história fica de partir o coração. Porque quando a gente não consegue ouvir esse grito de socorro, quando interpreta tudo errado, tem um preço. E um preço muito alto. Os dados que eu vou te mostrar agora vão te chocar. Uma pesquisa brasileira foi direto ao ponto. Ela perguntou para veterinários de todo o país quais são os comportamentos que mais fazem as pessoas abandonarem seus gatos. Os números não mentem. Mais de 40%. Agressão, que como a gente acabou de ver, é um pedido de ajuda. Logo em seguida, arranhar móveis e fazer xixi fora do lugar. Agora vem o mais chocante. Todos esses comportamentos são absolutamente normais. São instintos, são formas de comunicação. A gente está abandonando gatos por eles serem gatos. Mas olha a virada de chave. O arranhão no sofá não é pirraça. É instinto puro. É o jeito dele de marcar território, de afiar as unhas. É a manicure e a aula de alongamento dele, tudo junto. E o xixi fora do lugar é um recado. Pode ser um outdoor piscando "estou estressado", ou, e isso é muito importante, um pedido de ajuda por causa de algum problema de saúde. Mas aqui vem a notícia boa. A mesma ciência que aponta o problema também dá a solução. E olha, é mais simples do que você imagina. Tão simples que você pode começar hoje, agora mesmo, com coisas que provavelmente já tem em casa. A palavra-chave é enriquecimento ambiental. O nome parece chique, mas a ideia é simples. Transformar a casa num ambiente que estimule os instintos naturais do gato de caçar, explorar e se sentir seguro. É criar um parque de diversões dentro de casa. E o melhor, não precisa de nada caro ou complicado. Na própria pesquisa que eu estudei, eles usaram uma caixa simples com comida escondida dentro. Só isso já foi o bastante para deixar os gatos de um abrigo mais ativos, mais curiosos e sem aumentar as brigas entre eles. Na prática, gatos amam altura. Prateleiras e árvores para gatos são o paraíso. São caçadores. Precisam caçar a própria comida com brinquedos e comedouros diferentes. Se sentem como presas. Adoram caixas de papelão para se esconder. Precisam de arranhadores para finalmente deixarem nosso sofá em paz. A pesquisa é clara. Enriquecer o ambiente não é frescura. É uma necessidade básica para garantir que o gato seja saudável, não apenas no corpo, mas na mente também. Olha só o que a gente descobriu até aqui. O gato que a gente achava que era antissocial, na verdade vive em sociedades complexas. O que a gente via como teimosia na verdade, uma linguagem rica que a gente não sabia ler. E os comportamentos que mais levam ao abandono são, literalmente, o gato sendo gato. Mas aqui está a grande virada. A pergunta nunca foi por que meu gato age assim. A pergunta sempre foi o que ele está tentando me dizer. Quando a gente muda essa perspectiva, tudo muda. O arranhão no sofá deixa de ser um ataque pessoal e vira, ei, eu preciso de um lugar para arranhar. O xixi fora da caixa deixa de ser birra e vira, algo está errado, me ajuda. E essa simples mudança de perspectiva é a diferença entre abandonar um gato e salvar a vida dele. Porque o problema nunca foi ele. O problema sempre foi a gente não sabendo ouvir. Então vamos recapitular o essencial. Primeiro, gatos não são solitários. São animais socialmente complexos com uma linguagem própria riquíssima. Segundo, agressão, arranhões e xixi fora do lugar não são problemas de personalidade. São formas de comunicação e pedidos de ajuda. Terceiro, a solução é mais simples do que parece. Enriquecimento ambiental com coisas básicas, altura, esconderijos, arranhadores, brinquedos, já faz uma diferença enorme. E a dica de ouro para aplicar tudo isso de forma simples. Comece pequeno. Uma caixa de papelão hoje, um arranhador amanhã. Observe como seu gato reage e vá ajustando. Não precisa transformar a casa inteira de uma vez. Então fica a reflexão. Depois de ouvir tudo isso, qual a primeira coisinha, por menor que seja, que você vai fazer hoje para melhorar o mundo do seu gato? Desce aqui nos comentários e me conta. Eu leio todos e adoro saber como vocês estão aplicando essas ideias. E se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o seu gato,
se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a missão aqui é simples: ajudar mais gatos a terem lares felizes e mais gateiros a entenderem de verdade quem vive com eles. Obrigado por assistir até aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.